Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do Equador. É interessante porque eu nunca tinha ouvido falar de Equador como um destino turístico e muito menos para viver lá. Eu tive em duas cidades, na capital, Quito, e também na cidade de Cuenca, a cidade que foi definida pelos americanos para viver lá. Eles têm vila de americanos lá. Então vamos lá, mostrar mais em detalhes essas duas belas cidades. Vou mostrar para vocês aqui no Google Maps aonde que fica o Equador e algumas informações. O Equador e o Chile são os dois países que não fazem divisa com o Brasil, os únicos. O Equador ele faz divisa com a Colômbia ao norte, ao sul com o Peru e é banhado pelo Oceano Pacífico. E aqui a ilha de Galápagos, que pertence ao Equador. E o Equador, em termos de dimensão geográfica, ele é um pouco menor que o estado do Rio Grande do Sul. Em termos de população, é um pouco menor que o estado do Rio de Janeiro. A língua falada é o espanhol e a moeda utilizada, muito interessante, é o dólar americano. Então, se tiverem dólar, levam dólar, não precisa fazer nenhuma conversão. A capital do Equador é a cidade de São Francisco de Quito, carinhosamente chamada de Quito, que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1970, por ter o centro histórico mais bem preservado e menos alterado da América Latina. A maior cidade equatoriana, no entanto, é Guayaquil, uma cidade portuária. O centro histórico de Cuenca, a terceira maior cidade do país, foi declarado Patrimônio Mundial em 1999, como exemplo notável de uma cidade planejada, de estilo espanhol colonial, no interior da América. O país tem renda média com índice de desenvolvimento humano, IDH, de 0,724, dados de 2012, pontuação considerada elevada pelas Nações Unidas. O Equador está na posição 65 no ranking das maiores economias do mundo, atrás do Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo. O Equador está atrás na América Latina da Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela. A expectativa de vida é uma das mais elevadas, 76,33 anos, melhor que a do Brasil, que é um pouco menor que 76 anos. Muitas pessoas querem sair do Brasil à procura de um trabalho. Nunca é fácil trabalhar no exterior, ainda mais em países que têm um alto nível de desemprego, que é o caso também do Equador. Mas sempre há uma possibilidade. Eu sempre sugiro vocês a pesquisar primeiro na empresa que vocês trabalham, se têm algum escritório de representação, alguma fábrica lá que vocês possam pedir a autorização para fazer a transferência. Fica muito mais fácil toda a parte de documentação, é claro. Eu sempre falo, entrem no país como legal. Tudo que começa errado tem uma tendência de terminar errado também. Então comece de forma certa, né? Verifique no consulado do Equador quais são as possibilidades em termos de visto para trabalhar lá. Eu estou colocando aqui embaixo, na área de detalhes do YouTube, informações de 4 ou 5 sites de procura de emprego na América Latina. É interessante que não tem só do Equador, tem Chile, tem Argentina, Colômbia. Então vocês podem verificar outras possibilidades de outros países para poder trabalhar lá. Não entrei em detalhe para verificar quais são as vagas disponíveis, mas parece que tem bastante opções lá, de tudo, tá? Para você ter uma ideia em termos de qualidade de vida em Quito. Em Quito, de acordo com o Instituto Mercer, está na posição 122, São Paulo está na posição 119, Rio de Janeiro na posição 118. Então, em termos de qualidade de vida, quase a mesma coisa. O salário mínimo está por volta de 430 dólares. A moeda corrente no Equador é o dólar americano. Um salário médio por volta de 640 dólares. Foi feito um estudo internacional a respeito de uma posição de gerente internacional para verificar quanto que esse gerente ganhava em várias partes do mundo, inclusive na Europa. Para vocês terem uma ideia, a Equador ficou na quinta posição, eu acredito, como uma das melhores. Por quê? Mesmo que a pessoa, esse gerente, por exemplo, pega um gerente lá de informática que ganha X no Equador e X na Alemanha, ele consegue fazer muito mais com esse valor que ele ganha, independente se é mais alto ou mais baixo, pelo custo de vida. O custo de vida é muito baixo no Equador. Então, mesmo que você ganhe menos que em termos de posição, você vai fazer muito mais com esse valor dessa renda que você vai ter. Para vocês terem uma comparação em termos de custo de vida, de acordo com o Instituto Mercer, São Paulo está na posição 58, Nova York está na posição 15
e no Equador está na posição 156. Então, quanto mais longe, menor é o custo de vida. Eu vou mostrar mais em detalhes aqui embaixo para vocês o custo de vida detalhado, supermercado, alimentação, trabalho, papapá. Para vocês terem uma ideia que realmente, embora vocês podem ganhar menos em termos de valores, vocês vão conseguir fazer muito mais pelo custo de vida baixo no Equador. Então vamos começar falando das principais cidades do Equador. Primeiro, Guayaquil, que tem 2,3 milhões de pessoas. A segunda é a capital, que é Quito, com 2,1 milhões. A terceira é a melhor, no meu ponto de vista, é a melhor cidade para viver como aposentado, a cidade de Cuenca. Depois eu vou falar mais em detalhes, 405 mil habitantes. A quarta cidade, Santo Domingo, com 291 mil habitantes. E Machara. Então Machara tem em torno de 269 mil habitantes. Então essas são as 5 maiores cidades do Equador. Tá? Outras cidades para morar, que tem muita gente morando, ainda mais expatriados, é uma cidade que se escreve Loja, mas na verdade é Loja, né, em espanhol. A outra cidade que é muito boa também é a cidade de Manta e Salinas. Essas duas cidades, tanto Manta quanto Salinas, são cidades de praia. Então, os expatriados vão muito para morar em locais de praia. E Loja é montanha. Então, essas são as cidades sugeridas para vocês viverem. Essas cidades mais populosas, com certeza, é melhor para trabalhar. Cuenca, maravilhoso para se viver, como aposentado, muito tranquila. Então, essas duas cidades são maiores para arrumar serviço. Cidade de montanha, Loja, e Manta e Salinas para quem gosta de praia. Vamos lá em termos de custo. Primeiro vamos falar sobre aluguel. Então vamos considerar aqui no centro, né, locais um pouco mais caros, centralizados, e um pouco mais no subúrbio, fora do centro. Então se você pegar um apartamento T1, que é de um dormitório, vocês vão pagar por volta de $500. Um T2 por volta de $550, isso no centro. Fora do centro encontra muito mais em conta, um T1 por $300 e um T2 com 2 dormitórios por $400. Então os aluguéis, as moradias são muito em conta. Supermercado, $300 por mês. Uma coisa bastante interessante em Cuenca, em Guayaquil, em Quito, são os produtos naturais nos mercados municipais, abundância de legumes, frutas, tal, e muito barato. Despesas de moradia, vamos considerar aqui em torno de $42, aqui eu estou considerando os impostos, condomínios e por aí afora. Pacotes de telecomunicações, então vamos considerar aqui telefone fixo, internet na sua casa e TV por assinatura. Então tem pacotes, vários tipos de preços, mas os preços variam entre $43 a $65 por mês. Transporte, vocês podem considerar aqui um transporte passe mensal em Quito, em Guayaquil, $15 para 2 pessoas, para um casal $30. Uma passagem está por volta de $1,50, $2, depende da localidade, se vocês quiserem pagar por ticket. Eletricidade, gás, água e lixo, muito barato, $42. Lógico que na época do frio um pouco mais caro, mas não varia muito além disso. Celular, tem vários tipos de plano, mas um plano intermediário, $28. As principais empresas de telecomunicações do Equador é a Movistar e a Claro. Se vocês quiserem entrar no site, é só colocar www.movistar.com.ec de Equador.com.ec para Claro. Tem uma empresa também local chamada CNT, é cnt.gob.ec. Mas pelo que falam, essas duas são as melhores para contratar serviço. Então, considerando aqui os valores totais, vamos considerar então das duas moradias, né? Tanto do centro fora, T1 e T2. T1, por mês, vocês vão ter uma despesa mensal de $985 aqui no centro. Fora do centro, $785. Olha só que interessante. Um T2, $1.035 no centro ou $885 por mês.
Desses países que nós verificamos nos últimos vídeos, os custos menores em termos de país para se viver. Vamos considerar aqui entretenimento? Aqui não tem entretenimento, então vamos considerar aqui entretenimento. $200 dá mais que suficiente. Para vocês terem uma ideia, uma academia está por volta de $40. Restaurante é muito barato, você pode achar comida boa desde $5 a $15 por pessoa. Um cinema, $6. Uma coisa muito importante nesses países aqui, nessas cidades, que tem muita coisa gratuita. Por exemplo, na cidade de Cuenca, que eu falei para vocês, tem uma colônia de americanos muito grande e eles mesmos promovem vários tipos de eventos, mais eventos clássicos, de música, tal coisa boa. E geralmente você faz uma doação para uma entidade social lá, ou é gratuito. Aí eu tive em alguns lá, adorei. E é gozado que a maior parte que vai são expatriados. Tá bom? Sabe aquela lista de produtos que eu faço em vários países, com 25 produtos? Né? Alimento, higiene e limpeza. E em Cuenca, em Quito, eu fiz a mesma avaliação. Essa lista saiu por $178. Aqui em São Paulo, em supermercados de atacadões, por $127. Mas aqui que eu sempre falo, há muita diferença entre a parte, por exemplo, de carne suína. Então você pode substituir, em vez de carne suína, comprar frango, comprar porco e por aí afora, e utilizar mais os mercados municipais. Então, é muito interessante, né? Em termos de custo, é uma das cidades mais baratas que nós vimos nos países até agora que eu visitei. Então eu sempre falo para aquelas pessoas que estão com problema de aposentadoria, tem uma grana muito baixa de aposentadoria, aqui uma tremenda de uma opção para viver com pouco, com qualidade de vida no Equador, principalmente nessas cidades que eu falei para vocês, né? Sugestão: aposentado, Cuenca, Loja, Manta e Salinas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora, conto com a sua colaboração. A minha meta é 100 mil inscritos, 1 mês e meio, eu acredito que é possível conseguir, mas eu preciso da sua ajuda, lógico. Então, por favor, compartilhe as informações com seus amigos, com seus familiares, que tem um conteúdo exclusivo para nós, na nossa geração. Clica sobre o sininho, dê um like, principalmente faça seus comentários, pessoal. Eu falo sempre que o canal é uma fonte, é um local que nós estamos compartilhando experiências de tudo. Eu não sou um dono da verdade, eu só colocando o meu ponto de vista. Eu espero que vocês me ajudem a divulgar e compartilhar o seu conhecimento, as suas informações. Eu agradeço demais. Obrigado. O sistema de saúde no Equador é bom, tanto que os americanos vão para lá. Uma questão também de custo, é lógico, qualidade e custo. Muitos dos médicos são treinados nos Estados Unidos, hospitais novos nas principais cidades, e o custo para os nativos é free, né? É grátis. Lógico, está incluído dentro dos impostos tais quais nós temos aqui. Mas se você for fazer uma consulta lá, um generalista, você vai pagar em torno de $20, $30. Um especialista, $35, $40. Para os americanos, para isso é super, mas super barato. Mesmo em caso de cirurgia, é 1/10 do valor que os americanos pagariam nos Estados Unidos. Mesmo assim, se vocês quiserem fazer um seguro-saúde lá, você tem uma Saúde SA, eu estou colocando aqui embaixo o link. Vocês podem contratar isso para uma pessoa de 60 anos por volta de $70, que não é nada, né? Pelo amor de Deus, é muito baixo. Então, qualidade tem, mesmo nas cidades pequenas, tem tanto hospitais quanto os centros de saúde, e os valores realmente são baixos, inclusive para a contratação de seguro-saúde. Então, vale muito a pena esse tipo de atendimento de saúde pública e saúde privada no Equador. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa opção de Quito e Cuenca. Também Guayaquil é uma outra opção que eu não conheci, não tive a oportunidade, mas é a primeira cidade em termos de tamanho. Talvez as duas opções melhores para arrumar trabalho seria Guayaquil e Quito. E para viver com aposentado, com certeza Cuenca. Na próxima semana eu vou falar sobre República Dominicana. Para passear, excelente, maravilhoso, tem que ir. Não só Punta Cana, tem um monte de coisas interessantes. Eu tenho vídeos falando sobre isso. Mas eu vou falar sobre viver em locais onde que os franceses e italianos estão vivendo, que é na cidade de Las Terrenas. Maravilhoso! Mas isso vai ficar para a próxima semana. Por favor, eu vou passar aqui os vídeos que eu estou sugerindo que eu fiz sobre Equador. Forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50.